Olá! A violência doméstica tem aumentado muito no Brasil e por isso acabei fazendo uma pesquisa para trazer este assunto a vocês, que mostra o que acontecerá com aqueles que praticam esta ação, seja com crianças, idosos e principalmente com mulheres. Este assunto fará parte de um livro que estou escrevendo que tem o título O Porquê das Coisas. Para obter outros livros de minha autoria, entre no site www.osmissionários.com.br. Aos que ainda não se inscreveram, não deixe de fazê-lo. Com certeza terão contato com vídeos com assuntos bem atuais e, na verdade, sinto que a minha tarefa é levar a público temas que as pessoas precisam conhecer. Bem, vamos assistir o vídeo? Segundo se sabe, a violência doméstica é uma ação ou efeito do uso intencional do emprego da força física ou intimidação moral que ocorre principalmente contra mulheres, mas que acontece também oponentemente a crianças, adolescentes e idosos pelos próprios familiares. De acordo com analistas, tais impetuosidades se dividem por espancamentos, tendo em maior número de vítimas as crianças de até 5 anos, muitas vezes desestruturando a personalidade infantil por causa de pequenas frustrações que essas relações causam no decorrer do cotidiano. Nesse cenário, abusos sexuais por causa da violência doméstica ocorrem em maior quantidade entre meninas de 7 a 10 anos de idade e danos morais acontecem em adolescentes e mulheres, fruto de ações caracterizadas por autoritarismo, falta de paciência, irritabilidade, grosserias e xingamentos constantes, quando não acompanhados por alcoolismo e uso de drogas ilícitas. Indiscutivelmente, sob as mais diversas formas e intensidades, a violência familiar contra as mulheres é recorrente e presente no mundo todo. Na verdade, esse processo motiva crimes hediondos e graves violações aos direitos humanos. Ao se falar da violência conjugal, há um entendimento tratar-se da ação que acomete mulheres, sendo praticadas em geral por seus parceiros, ex-maridos ou ex-companheiros íntimos. Certamente postula-se que no Brasil a maior parte da violência doméstica ocorra conjugalmente, havendo um maior percentual de que as vítimas sejam mulheres. De forma efetiva, as causas para a prática da violência conjugal ocorrem no âmbito do alcoolismo e das drogas, mas também pelo adultério, ciúme e problemas financeiros. Mas, na verdade, toda essa motivação é gerada por uma chaga que ainda habita na humanidade: o machismo. O que ocorre é que a violência, de forma geral, é vista na sociedade desde a antiguidade. A conquista pela força, fazendo com que haja a subordinação do outro, na tendência de constrangê-lo a aceitar a vontade daquele que lhe imputa pela doação, ultrapassa os limites dos períodos históricos. Indiscutivelmente, dizem os estudiosos do assunto que os agressores utilizam-se da relação do poder e da força física para subjugar vítimas, tendo em vista as mais variadas formas de violência. Sob esse pretexto, a partir de uma despretensiosa divergência de opinião, eles transformam-na em uma agressão verbal e física de grandes proporções, trazendo danosas consequências para toda a família. O que se tem de verdade é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, fixou uma marca na grande preocupação de estabelecer leis a respeito dos direitos humanos. Mais adiante, o primeiro tratado internacional direcionado ao reconhecimento dos direitos das mulheres foi auferido em 1979 na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Assembleia Geral das Nações Unidas. A partir de então, no Brasil, como resultado de um número expressivo de pressões sociais internas e externas ao país, foi aprovada a Lei Maria da Penha, em outubro de 2006, que trouxe à tona
a toda a sociedade a temática da violência doméstica, enfatizando a agressão conjugal. Esta, então, seria a primeira lei brasileira que reúne aspectos civis de forma processual e penal, que tem como objetivo principal o combate da prática da violência incorrida por familiares ou por quem tem relações afetuosas com as mulheres. Assim, a Lei Maria da Penha indica logo de início 5 tipos de violência doméstica. Um dos tipos é a violência psicológica, que identifica quando o agressor insulta, humilha e ameaça a sua oponente, ou então intimida, assusta, critica continuamente e a desvaloriza em privado ou em público e exerce qualquer tipo de manipulação emocional. Uma segunda categoria é a violência detectada como bater, espancar ou empurrar a pessoa íntima mais frágil, atirando-lhes objetos, mordendo-a ou mutilando-a. Nessa agressão também é vista a tortura, o uso ou não de ferramentas internas, tais como facas ou instrumentos de trabalho ou de arma. Outro tipo de ímpeto previsto pela Lei Maria da Penha é a violência sexual produzida pelo relacionamento não consentido, principalmente quando o parceiro estiver dormindo. Forçar o companheiro afetivo a procurar material pornográfico ou a fazer sexo com outras pessoas. Ainda fazer coação sexual por efeito de drogas, impedir mulheres ao controle de contraceptivos para não engravidar, forçar o aborto ou dificultar mulheres a engravidar. Um quarto tipo de impetuosidade é a violência patrimonial, que ocorre pelo controle do parceiro, manter ou tirar o dinheiro do outro, causar dano a objetos individuais da pessoa com quem se relaciona afetivamente ou mantê-la com objetos pessoais do oponente. E o último tipo previsto pela Lei Maria da Penha é a violência moral, apontada pela ofensa ou humilhação da pessoa afetiva em público, expor a intimidade do casal, incluindo as mídias sociais, e acusar o outro de cometer crimes. Na verdade, a violência doméstica é uma forma de criminalidade oculta, uma vez que os dados oficiais, como inquéritos policiais ou processos judiciais, estão longe de refletir a verdadeira dimensão do problema. O que ocorre, com certeza, é que muitas mulheres ficam com vergonha ou dependem emocional ou financeiramente do agressor. Outras acham que a violência foi só daquela vez, ou que, no fundo, são elas as culpadas por terem sofrido a agressão. Mas tem também aquelas que não falam nada por causa dos filhos, porque têm medo de apanhar ainda mais. Mas na maioria desses casos, não querem prejudicar o agressor, que pode ser preso, processado e condenado socialmente. Segundo algumas pesquisas, as vítimas dessas agressões passam a fazer parte de padrões comportamentais por viverem em estado de pânico e temor, e com isso apresentam baixa estima e uma série de problemas de saúde, necessitando de ajuda exterior para resolver a problemática familiar. Observando-se, em alguns casos, o perfil do agressor, tem-se a percepção que indivíduos que sofreram maus tratos na infância ou vivenciaram situações de violência, principalmente na família, tendem a repetir o padrão na vida adulta como agressor ou vítima. Certamente, essas pessoas que vivem nesse ambiente doméstico acabam encarando a violência como natural. Evidentemente que essa tendência revela uma problemática complexa pelos profundos traumas causados pela violência doméstica, onde o silêncio das vítimas temerosas é nítido e, assim, não chegam a pedir auxílio para denunciar seus agressores. E diante dessas ocorrências, na tentativa de amenizar esses obstáculos e subterfúgios que dificultavam as mulheres de chegarem às autoridades competentes, na década de 1980 foi aprovada a instalação das delegacias da mulher. Voltando ao agressor, o que ocorre é que, ao praticar essas ações, muitas delas delituosas,
algumas hediondas, ele se torna responsável por atos que praticou que terá que resgatar em outra vida. Possivelmente, voltará acometido por várias sequelas. Mas o que parece ser mais provável diante das justiças de Deus, que tem como lei a reparação do mal que uma pessoa fez a outra, será o agressor passar, ainda nesta vida ou na próxima existência, pelos traumas e transtornos parecidos com aqueles que fez outras pessoas passarem, ou ainda ter que lidar com um sentimento de solidão inexplicável, ou de ansiedade, ou de excesso de timidez pelo que provocou a sua vítima depois de suas ações, a fim de que ele possa ter o aprendizado do mal que fez a outra pessoa. Observando a violência doméstica a crianças e adolescentes, de acordo com diversas literaturas, esta ocorrência se dá dentro do lar doméstico pelos pais, enteados ou pessoas que cuidam ou lidam com elas. Isso acontece por diversos tipos de agressões, sendo as mais comuns a física, psicológica e sexual. Em outras instâncias, esse maltrato pode envolver a negligência e o abandono. Isso traz, em todos os casos, prejuízo da saúde e do bem-estar desses infantos juvenis, interferindo no seu desenvolvimento normal. Seguramente, as crianças ou adolescentes que passam por esses maus tratos podem demonstrar comportamentos desequilibrados que vão desde a passividade, onde se tornam extremamente submissos, até comportamentos intempestivos que levam à agressividade, bem como podem gerar dificuldades no seu aprendizado. No trato com colegas ou amigos, sentem-se retraídos, deixando transparecer a sua timidez, entre outras conotações que caracterizam esse maltrato. Certamente, o que deve ocorrer na maioria das vezes para essas pessoas que maltratam crianças será retornar numa próxima existência com muitas inibições, timidez, depressão e ansiedade, fatores que poderão ser identificados por crianças mais que perceberão essas fragilidades, aproveitando-se para maltratá-las, e em contrapartida, em outro momento, haverá grande probabilidade de serem maltratadas por seus pais ou por outras pessoas que venham a cuidar delas. Dessa forma, aqueles que retornaram de outra vida tendo sido agressores de crianças, voltarão em nova existência como vítimas. E isso parece ser um círculo vicioso, onde as pessoas com tendências a maltratar crianças tornam-se padecentes daquelas que têm a mesma tendência. Certamente, isso não acontecerá por uma determinação, mas sim por uma predisposição, pela sintonia do magnetismo em que uns são atraídos pelos outros. Indubitavelmente, o resgate desses espíritos com essas anomalias vai acontecendo aos poucos pela evolução das sociedades, que vão criando leis de defesa no que concerne ao maltrato da criança. No Brasil, até o ano de 1830, não era visto como crime o espancamento cometido pelos pais aos seus filhos. Em 1927, surgiram leis criminalizando a negligência, o abandono e os maus tratos de crianças. 50 anos depois foi criado o Código de Menores e em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem dúvida, esse panorama mostra que as sociedades têm evoluído para melhorar o seu comportamento com as crianças. As pessoas vão gradativamente tendo melhor noção de como educar os seus filhos sem precisar maltratá-los. E isso tem acontecido gradativamente. Atualmente, muitos pais ainda maltratam os seus filhos, mas pelas informações trazidas pela mídia e pela orientação feita pelos cursos e palestras administrados por casas religiosas que têm princípios voltados para a evangelização, tanto de adultos como crianças, tem-se ensinado que o diálogo entre pais e filhos ainda é a melhor solução no feito educativo. Bem, para terminar o enfoque da violência doméstica, é preciso falar também das pessoas idosas para que haja um entendimento das causas que levam indivíduos aos maltratarem, não lhes dando a atenção que necessitam. Muitas vezes, usando da força física para compelir
que eles façam o que não desejam e assim praticam agressões verbais ou gestuais, tendo o objetivo de aterrorizar, humilhar ou até restringir a sua liberdade. Na verdade, o que as pessoas não percebem nessas agressões é que há uma ação de causa e efeito. Por exemplo, nos casos de pessoas que trataram mal os seus pais quando eles ficaram mais idosos, que por motivos do destino não chegaram à velhice, ao desencarnarem mais cedo, na próxima vida, mesmo que tenham certa consciência do tratamento que devem dedicar às pessoas idosas que estão sob a sua responsabilidade, existe a possibilidade de, em sua velhice, serem maltratados por outras pessoas, ou até pela própria família, como uma expiação do que fizeram em outra vida. De forma geral, se o filho cuida de seus pais quando eles ficarem com uma idade avançada, dando-lhes carinho e lhes tratando com amor, tem uma grande probabilidade de chegar à terceira idade recebendo o carinho e o cuidado de seus filhos, ou até de pessoas que se tornam amigas e passam a cuidar deles espontaneamente, com o mesmo afeto ou até maior que ofereceram aos próprios filhos. Na realidade, para este tipo de violência promovida por pessoas que agridem outras, a única solução é a educação. Pode-se assim concluir que, diante desta impetuosidade, seja a mulheres, crianças, adolescentes ou a idosos, pode ser afirmado por pessoas de bem que cada ser humano só alcançará a felicidade quando conseguir amar sem interesse de reciprocidade. É importante que muitas pessoas tenham o conhecimento produzido neste vídeo, para que os homens tenham uma maior conscientização de como devem tratar as mulheres e os pais um senso melhor de como devem educar os seus filhos, não esquecendo que todos devem tratar os idosos com muito respeito. Isto porque, fora outras disposições, eles quando novos foram os que cuidaram daqueles que hoje são seus cuidadores. Bem, estou sempre produzindo vídeos no intuito de levar estes conhecimentos às pessoas. Não deixem de vê-los no meu canal no YouTube. É importante também que divulguem com outras pessoas. Bom, para não dizer até o próximo vídeo, direi até logo. Muita paz.